Você acredita que conversando resolvemos os problemas com as pessoas? Eu também acredito, mas existem casos em que conversar não resolve. Se você quer saber como distinguir, como identificar esses casos, essas situações em que conversar não resolve, assista esse vídeo até o final, que eu vou te ensinar como fazer isso. Meu nome é Carlos Sampaio, aqui no canal você encontra o que há de mais efetivo, que funciona em liderança e desenvolvimento profissional, para que você progrida na carreira, consiga aquela promoção, se relacione melhor no trabalho, enfim, para que você tenha uma vida profissional muito mais rica. Se você acha esse tema importante, já se inscreva no canal, porque toda semana eu trago conteúdo e dicas que podem fazer a diferença na sua vida profissional. Há um tempo atrás eu trouxe aqui num vídeo o resumo do livro Conversas Difíceis. É um livro fantástico que ensina você a como travar aquelas conversas que você evita, que você acha que não consegue, mas que tem o poder efetivamente de resolver os problemas. Se você não viu o vídeo, quer ver, eu vou deixar ele na tela final desse vídeo. Aparecem aqueles dois vídeos na tela final, então basta que você clique nele que você tem acesso a esse outro vídeo. Recomendo. Eu vou deixar também aqui um link na descrição do vídeo. Embora aprender a travar essas conversas difíceis seja muito importante, os próprios autores reconhecem que, em alguns casos, não adianta conversar, não adianta você ficar gastando seu latim, porque você não vai conseguir resolver os problemas. E no próprio livro, eles trazem perguntas que vão te ajudar a identificar essas situações. Eu peguei essas perguntas e acrescentei algumas outras, como sempre, eu complemento, né, com o que eu acho importante e o que eu vou trazer aqui para você. Então, quais são essas perguntas que você tem que fazer para identificar essas situações em que conversar não adianta? A primeira pergunta que você tem que fazer é: será que o conflito não está dentro de mim? O problema não está comigo e não com a outra pessoa? No livro, os autores trazem um exemplo que facilita muito o entendimento dessa questão, que é o de uma mulher que trabalhava fora e que o marido tomava conta das crianças, mas o que ela identificava? Que ela que levava as crianças para cima e para baixo e que a agenda delas ficava toda com ela, que o marido não estava sendo responsável o suficiente e aquilo deixava ela nervosa. Só que ela parou para pensar e ela começou a perceber que, na verdade, essa ficar com a agenda das crianças foi uma forma, consciente ou inconsciente, dela preservar algum contato com as crianças, de talvez não se sentir culpada por não estar, por trabalhar demais. Então, esse leve trás, na verdade, era a forma dela conseguir manter algum contato com as crianças. E que, na verdade, o que incomodava ela era que outras coisas, quando as crianças, por exemplo, tinham um problema, elas iam para o pai e não para ela. Então, essa reflexão, muitas vezes, nos ajuda a perceber que, às vezes, tem questões que nós não queremos encarar, mas que terceirizamos, colocamos a culpa no outro, quando, na verdade, o problema está em nós mesmos. Então, a primeira pergunta, que é um exercício de autoconhecimento, é: será que o problema não sou eu, não está dentro de mim? A segunda pergunta que você deve se fazer é: meu estado emocional é favorável para ter essa conversa? Tipicamente, às vezes você recebe uma notícia e fica nervoso, fica, como se diz na gíria, pistola com a pessoa e vai ter uma conversa. Isso não vai dar certo. A sua amígdala vai estar ativada, o seu córtex pré-frontal, que é a região que faz as análises, que tem um raciocínio lógico, vai estar prejudicado e você vai ter reações emocionais, pode falar coisas que não vai se arrepender depois, que vai se arrepender depois, que não quer, e isso não vai resolver o problema. Então, o melhor é se acalmar e só ter a conversa com um estado emocional favorável. A terceira pergunta é: meus objetivos fazem sentido com aquela conversa? Toda vez que você vai entabular uma conversa com alguém, você tem que ter um objetivo com aquela conversa. Então você se questiona: esse objetivo faz sentido? Então, eu vou dar alguns exemplos que o objetivo não faz sentido. O primeiro deles é
eu quero mudar o outro. Você não consegue mudar outra pessoa conversando, tendo uma conversa com a pessoa. Isso não funciona. Você, muitas das vezes, você tem uma grande probabilidade de acabar brigando com outra pessoa. Você vai querer impor alguma coisa, você vai entrar num conflito e não vai resolver o problema. Pensa só, qual é a probabilidade de uma pessoa mudar você apenas com uma conversa? Isso depende de uma série de circunstâncias. Então, se você realmente quer que uma pessoa quer contribuir para a mudança da outra pessoa, porque na verdade só a pessoa que decide que quer mudar, é outra coisa, não é uma conversa, é um outro processo. Um outro objetivo, que às vezes é inconsciente, a pessoa eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, nem que seja falar alguma coisa. Isso não vai funcionar. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, você sabe que seu irmão bebe e aquilo, você fica preocupado com ele, aí você vai na casa dele e vê a lixeira cheia de garrafa de bebida. Aí você faz aquele comentário, continua bebendo muito, né? A conversa vai acabar por ali, ou porque o seu irmão vai te ignorar, ou porque ele vai dar uma resposta mal criada, e aquilo ali não vai resultar em nenhuma conversa produtiva. Então, é o tipo de coisa que não adianta. Quer ver outro exemplo? O funcionário chega atrasado, e você vê ele chegando atrasado, e você está atrasado de novo, né? Isso é óbvio, isso não vai resultar em nada. Aliás, é um feedback ruim que você está dando numa hora errada, de maneira inadequada. Não vai resultar em mudança nenhuma, então, melhor não falar. E outro objetivo muito comum também, errado, errôneo que as pessoas têm, é descarregar uma situação que vem se acumulando. Geralmente alguém fica fazendo ou comentários ou algum tipo de comportamento que a pessoa vai engolindo, mas não vai descendo direito, e aquilo vai acumulando, às vezes a pessoa não quer conflito, né, se for com você, você não quer conflito com outra pessoa, e aquilo vai acumulando. Só que chega um ponto que tem um determinado que o caldo entorna, né, o vulcão explode, e você descarrega, né? E acaba descarregando, e isso até acaba naquela outra situação do estado emocional não favorável, porque você vai dizer coisas impensadas, porque você não planejou aquilo, você talvez consciente ou inconscientemente quer ferir outra pessoa, porque a outra pessoa te feriu, e aquilo não vai dar certo. No curto prazo, você vai ter uma sensação, descarreguei, pronto, mas no médio e longo prazo não vai ser legal, porque vai aumentar o antagonismo. Se a outra pessoa, às vezes, tinha um comportamento inconsciente e poderia ser resolvido de outra forma, ela não queria ferir, mas agora ela vai ficar ferida e a tendência ela talvez revide. Se for uma pessoa inescrupulosa, mal intencionada, ela vai colocar os outros contra você, porque você vai ter uma reação emocional e você pode perder a sua razão perante os outros. Então, é um tipo de conversa também que não é produtiva, não atinge nenhum outro objetivo. A próxima pergunta é: existe outra forma de resolver? Então, às vezes, você conversar, ter uma conversa só sobre aquilo não resolve. Às vezes você tem que agir, fazer coisas, ou um conjunto de coisas, que é aquilo que vai resolver. No livro ele dá um exemplo. A mãe, ele médico, morava numa cidade grande, a mãe morava numa cidade do interior. E aí a mãe ficava falando: "Oh, quando é que você vem aqui? Você vai abrir um consultório na cidade, vai ficar mais perto da gente?" E aquilo, como era recorrente, irritava o filho dela, que era médico. E ele, cada vez mais irritado, e o que acontecia? Quanto mais ele desconversava, ou tratava às vezes até a mãe mal, ela insistia naquilo e ficava num círculo vicioso, cada vez pior para os dois. Ele parou e pensou: olha, qual é a intenção da minha mãe com isso? Na verdade, ela quer me ver próximo, ela quer ver as netas dela mais próximas dela, que ela tem uma experiência boa de fazenda, que eu tive, realmente foi uma experiência boa. Então, está errado eu ser agressivo ou evitar a conversa com ela. Então, o que ele passou a fazer? Ele passou a convidar a mãe para vir mais tempo, em outras ocasiões, ficar mais tempo com ele na cidade, combinou que as filhas iam passar uma temporada maior, ou as férias lá na fazenda com ela, com as primas, né? Então, quando a mãe fazia
esse convite, essa pergunta de quando que ele ia, ele explicava: mãe, eu estou aqui muito feliz no meu consultório, né, não tenho planos, mas eu sinto muito a falta de você, sinto falta da família, acho que as meninas precisam conviver mais, vamos ter mais experiências. Então, esse conjunto de coisas fez com que a mãe entendesse também o lado dele, e aquele conflito acabou. Então, não foi com uma conversa, foi com um conjunto de coisas que foram feitas. Então, às vezes, não é uma conversa que vai resolver. Você tem que fazer outras coisas também. E a última pergunta que você deve fazer é: com quem eu estou lidando? É uma pessoa que tem má índole, que tem mais intenções, tem uma deficiência de caráter, ou mesmo é um sociopata? Essa é uma pergunta bastante importante, porque nesses casos, conversar não vai resolver. O mais útil nesse caso é você identificar essa situação, identificar que a pessoa tem alguma má intenção, que a coisa não está boa ali, então que você não vai resolver. Uma conversa saudável de aprendizado não vai resolver. E você vai ter que adotar outras medidas também para se prevenir. Você tem que se prevenir porque outra pessoa está querendo te prejudicar. Então, gente, são essas as 5 perguntas que você tem que fazer antes de entrar numa conversa que talvez não resolva e talvez até piore a situação. E se você ficou aqui até agora, significa que você está interessado realmente em desenvolver a sua capacidade de conversar, habilidade de lidar com os outros. E uma coisa que é muito importante é você aprender a dar feedback para as pessoas. Isso é uma habilidade que pouca gente tem, pouca gente faz de maneira produtiva e é essencial, não só no mundo corporativo, mas na sua vida pessoal. E para isso eu deixei, para que você quer se desenvolver, eu deixei um link abaixo com o meu curso Feedback no Mundo Corporativo. Confira, porque é uma habilidade que vai acrescentar muito para a sua, não só para a sua carreira, quanto para a sua vida. Por enquanto é só, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!